Bom, é isso aí, estamos de volta com mais um Papo nas Estrelas. Hoje a gente vai falar sobre o 10º e último episódio da segunda temporada de Star Trek Picard, que chama Farewell, Adeus. E é um episódio que ele vem justamente para fechar essa temporada toda conturbada aí, que parecia uma montanha-russa, né? Tinha pontos altos, depois tinha uns pontos super baixos, assim, depois subia de novo e depois caía mais uma vez, né? Uma temporada cheia de obstáculos aí para conseguir chegar no final, né? Então, vamos ver como que esse último episódio fecha essa temporada e o que esse último episódio nos deixa em aberto aí para temporada, para terceira, né, e última temporada, e talvez séries derivadas aí, mais spin-offs, né? Essa produção atual do Star Trek aí tá querendo lançar, parece que séries de jornada, né, na maior quantidade possível, né, às vezes não se importando tanto com qualidade, mas sim em quantidade. Vamos olhar também sobre isso, mas em cima disso. O episódio, então, pega a história da onde eles estavam indo, então tudo que eles têm que fazer agora é garantir que a René Picard consiga ir na missão Europa, né? Essa é a única coisa que sobra, né? Eles estão presos no passado, visto que eles perderam ali a La Sirena para a rainha Jurati Borg, então eles não têm mais o que fazer e estão presos no passado. Eles vão ali e pegam tudo que eles conseguem, né, das borboletas, né, mais uma vez eles tocam no tema das borboletas, né, fazendo a referência aí mais uma vez ao som do trovão. Então eles pegam qualquer phaser que eles tinham, comunicador e tal, eles pegam tudo e falam, estamos presos aqui e a gente tem que minimizar o nosso dano, né, minimizar ali o dano histórico que a gente pode causar com a nossa simples presença ali, né? E eles estão ok com essa história de estarem presos no passado, inclusive a Sete, né, que agora está com seus implantes Borg de novo, como que ela ia mascarar esses implantes Borg ali no passado, fica a ver navios essa resposta, né? Talvez ela fosse pegar ali a tecnologia da Laris do passado ali para conseguir se mascarar completamente, mas enfim. Eles têm todo um plano ali, porque eles vão até a casa do Sung para impedir que o Sung faça qualquer coisa. Eles descobrem que o Sung não estava mais lá, ele tinha criado uns drones que iam destruir ali o foguete que ia levar a Picard pro espaço e tal. Eles tem que fazer umas gambiarras ali para que o Rios consiga controlar um dos drones e faça com que eles colidam ali no ar e explodam, assim, impedindo, né, que esses drones explodam o foguete. Só que isso não salva, né, a questão toda, porque o Sung está lá no local ainda, né, de tentar matar a René Picard num último esforço ali dele, né? E então a Laris do passado, ela vai lá e se encontra finalmente com a René para fazer para ajudá-la, né, a ficar segura, né, para garantir a segurança dela, né? E elas têm uma conversa e tal, ela se identifica e mostra que ela estava cuidando dela essa vida inteira e tal, não sei o que lá, e fala, você precisa confiar em mim. Depois corta a cena, ela aparece a René, só que na verdade essa Laris do passado, está fantasiada de René ali, e ela se sacrifica para nesse encontro com o Sung, que o Sung ia matá-la, né, com uma toxina X lá. Até aí ok, mas por que ela precisava se encontrar com a Laris? Ela podia simplesmente ter pulado a parte toda de se encontrar com ela e falar com ela e ir direto encontrar o Sung e ser morta pelo Sung, que era o plano dela inicial. Por que diabos ela precisou se encontrar com a René lá no passado, né? Enfim, e aí fecha, né, a história da profecia das duas Renés. Então ela tinha que se fantasiar de René para uma morrer e a outra viver, né? Então, achei uma desculpa meio esfarrapada, né, de querer criar uma profecia e tal, e na verdade era só um disfarce. Achei meio mais ou menos, mas enfim, René Picard consegue ir na missão Europa e começa então o futuro a estar mais garantido, né?
Até que o Rios, né, resolve ficar no passado, né, quando o Q ali aparece, tá, então tá tudo bem, eu vou levar vocês pro futuro e tal, não sei o que lá, vou salvar todo mundo e tal, vou levar vocês pro futuro, a gente já vai falar sobre o Q. E aí o Rios decide ficar no passado, e o Picard fala, não, mas você não pode ficar no passado. Ele fala, não, mas eu nunca me dei bem lá no futuro, eu nunca me senti em casa no futuro, e aqui eu estou em casa, junto com a médica e tal, e com o filho da médica. Tá, tudo bem, mas você ainda não pode ficar aqui, você ainda vai, você ainda pode contaminar o passado e alterar o futuro, mas isso é ignorado, ele fica no passado e ok, e depois a gente vai descobrir que ele fez muitas coisas no passado, viveu uma vida inteira no passado e que não teria isso alterado o futuro? Ah, mas talvez seja esse o motivo desde sempre, né? O futuro que eles conheciam seria já o Rios no passado, vivendo a vida dele dessa maneira. Pode ser, mas enfim, não engoli muito, mas ok, pelo menos é um final legal pro personagem. Eu preferi o outro final, onde ele volta e sai como herói pra médica e pro menino, né? Estou indo salvar o futuro. Eu gostava mais daquele final mais heróico e de sacrifício pra ele do que o final de vou ficar no passado e viver uma comédia romântica agora nessa minha vida. Mas enfim, vai pegar um momento péssimo da humanidade aí, né? Com essa Segunda Guerra Civil Americana, depois vem as guerras eugênicas, depois vem a Terceira Guerra Mundial. Então ele vai pegar um período meio ruim aí, né? No passado. Não foi um momento muito bom pra ele escolher ficar no passado, né? Enfim, temos uma surpresa nesse episódio. Wesley Crusher aparece como um traveler, como um viajante. Então finalmente a gente tem ali um fechamento da história do Wesley, né? Ele realmente se torna um traveler, né? Vamos lembrar que lá na concepção do personagem, antes de casting, antes de começar a produção lá de Nova Geração, o Wesley foi descrito, né, pelo Roddenberry como uma criança que estava destinada a um futuro grandioso, né? Então que os roteiristas, eles não sabiam exatamente qual seria esse futuro grandioso, mas que os roteiristas sempre trabalhassem para que o Wesley estivesse encaminhado para um grande futuro, um futuro extraordinário, né? Então agora a gente finalmente chega nesse futuro grandioso do Wesley, né, fazendo aí uma ponte com o episódio do viajante, né, do Traveler, lá no comecinho da primeira temporada de A Nova Geração. Então eu acho bacana isso. O que eu achei um pouco estranho é que os Travelers são meio chefes do Gary Seven, né, daquela equipe, daquela patota toda do Gary Seven, e que essa Lares do passado também fazia parte, né? Então, mais uma vez, quando eles tentam expandir o mundo, expandir o universo, falar de mais coisas, eles acabam transformando num universo menor, né? As coisas não têm que estar, não deveriam, pelo menos, estar sempre tão conectadas, né? As coisas podem ser coisas separadas, às vezes, que não tem muitas relações, né? Quando tudo tem que estar relacionado com outra coisa que a gente conhece, parece que o universo vai ficando um pouco apertado, um pouco pequeno. Mas enfim, legal a participação do Wesley, né? Infelizmente ele não se encontra com o Picard mandar ele calar a boca, é uma pena, mas enfim, acho legal a participação dele e talvez aí podemos esperar uma participação dele também na terceira temporada e quem sabe um spin-off dos Travelers, né? Uma outra parte do universo de Jornada que a gente meio que não tem acesso nenhum até agora, não conhecemos ou conhecemos pouquíssimo, né? Então talvez seria uma coisa interessante, talvez mais um spin-off, mais uma série derivada aí. Enfim, vamos falar do que, né? O que era a grande questão dessa segunda temporada aí, né? Qual que era o conflito do Q? E a gente descobre que o Q estava morrendo, né? Então por que ele faz tudo isso, né? É justamente ele lidando com essa mortalidade dele, lidando com essa finitude da existência dele, né? E ele queria, né, fazer uma última grande coisa, né? Esse era o foco dele, né? Como ele fala num outro episódio, ele quer morrer como uma grande estrela, né? Brilhar uma última vez muito com muita força, né, com muita luminescência, assim, né, ele quer brilhar a última vez. Então, ele quer fazer isso pelo Picard, né, e mais uma vez, né, o Picard pergunta por quê, né, e ele fala, completa pergunta, né, por que eu, né, então, essa questão de pelo menos o Picard conseguiu perguntar pro seu Deus, né, por que ele, né, porque os homens normais, né, as pessoas normais não têm chance de falar com seu criador, né, assim, não que o Q seja criador do Picard, mas assim, ele se vê como uma entidade divina, né, então essa relação do Picard com o Q de homem e Deus, né, e então ele fala, porque eu me importo com você,
né? E ele quer dar essa oportunidade, né, pro Picard de fazer as pazes com o passado dele, que ele tinha soterrado ali tão profundamente que ele esqueceu que ele tinha visto a mãe se suicidar, né? Meio complexo aí, enfim, né? O roteiro com conveniências muito grandes, né? Mas enfim, o que quer dar essa oportunidade pro Picard, né? Uma última vez antes dele morrer. E com isso, o Picard fala, você vai, mas você não vai sozinho, né? E porque o Q tinha falado que ele estava indo morrer sozinho, né? Não tenta se matar comigo, Picard, fica quieto aí, né? Então o Picard dá um abraço no Q, fechando esse grande arco de história de todos esses anos com todas as temporadas da série, e agora o retorno do Q, né? Das 7 temporadas, e agora o retorno do Q nessa segunda temporada de Picard. Então, temos aí esse fechamento de história do Q, que finalmente, em paz, né, com a finitude dele, ele cumpriu ali uma última grande função. E uma outra coisa legal também desse diálogo, né, do Q com o Picard é que o Q faz um comentário, né? Não, nem tudo tem que ser um evento cósmico, né? Então nem tudo tem que ser a destruição de todo o universo, de toda a história da humanidade. Não, às vezes as coisas podem ser só uma história de uma pessoa, né? O conflito de uma pessoa, um conflito interno de um ser único, né? E é basicamente isso que o Q estava querendo fazer pro Picard, né? Vamos finalmente fazer uma história sobre você, né? Meio, mais uma vez, né? Esse conceito de que o Q é uma criatura tão poderosa, né, que ele se torna uma criatura meta, né, ele é escrito metalinguisticamente nessa temporada, né, então é quase como se ele enxergasse a série como a série, né, como se ele enxergasse os comentários dos fãs falando a respeito de, pô, Discovery, tudo tem que ser um evento cósmico, tudo tem que ser o fim do universo, né, Picard, tudo tem que ser o final do universo. Então, agora finalmente nós teríamos uma história pequena, né? É engraçado que basicamente corta aí e chegam no futuro, eles voltam pro futuro e tal, não sei o que lá, evento cósmico, porque a Rainha Borg tá lá e tal, não sei o que lá, e tá abrindo um buraco no meio do nada que vai soltar uma grande quantidade de energia que vai destruir tudo e tal, e ali tá a Borg Jurati falando com o Picard, ninguém questiona onde estava a outra Jurati original, e agora aparece a Jurati dentro do corpo da Borg, ninguém questiona isso. Quando questionam sobre o Capitão Rios, o Picard fala, não, fica quieto aí, não questiona, faz o que você tem que fazer, e todo mundo aceita isso, completamente normal. E esse evento cósmico, no final das contas, que os Borg precisavam vir para se aliar, esse grupo renegado de Borg, aí, liderado pela Jurati, pela Jurati Borg, né, precisavam vir e se aliar com a Federação, justamente para juntar uma meia dúzia de naves ali, sério, tinha, sei lá, não tinha 10 naves ali, para fazer uma grade e juntar os escudos de todas as naves para segurar um gorfo de energia que estava saindo de um buraco, sei lá da onde, que veio do meio do nada, né, no meio do espaço ali. E aí eles seguram ali, ficam um tempinho, seguram o gorfo de energia e o universo está salvo mais uma vez. Então esse grande evento cósmico foi salvo por meia dúzia de naves com um escudo ligado, só esperando a energia acabar ali, zerar a energia desse espaço. Eu achei esse final muito ruim, eu achei uma falta de criatividade, assim, enfim. Esses Borg novos aí, eles vêm com a proposta de... a gente vai ficar aqui guardando esse buraco que abriu aqui agora, nós teremos os guardiões desse portal, né? Então, provavelmente isso será aí o tema da próxima temporada, né? O que é esse portal, o que é esse buraco que gorfou energia aí pra fora agora, e com isso o Picard vai precisar de uma nova tripulação, né? Porque a tripulação que ele tinha nessas 2 temporadas basicamente se desfez, né? Só sobrou ele, a Sete, a Raffi e o Elnor, que foi revivido aí, foi ressuscitado pelo Q no final das contas, né? Já que o Rios ficou no passado, então eu tenho energia de sobra para ressuscitar o menino. Então só sobrou eles 4, né? Então por isso que o Picard vai precisar de uma tripulação nova, que é a tripulação antiga dele, que a gente já sabe que os atores todos vão voltar. O único que a gente achava que não ia voltar era o Wesley, né? E agora o Wesley aparece como um novo viajante aí, né? Como um viajante. Então
meio que pode esperar toda a tripulação clássica da nova geração de volta aí na próxima e na terceira e última temporada de Star Trek Picard. Vamos ver. Gostei do episódio, tem um monte de problemas, mas a gente vai fazendo concessões, aí a gente vai perdoando os problemas da temporada e desse episódio final, justamente pelo que estar ali, ser o último episódio dele, ser o final da vida do que. No final das contas eu gostei assim do que reconhecer o Picard como sendo o grande amigo dele, né? Como sendo o grande companheiro, porque o que era uma criatura solitária, né? E entediada de ser um ser imortal, né? De ser um ser imortal. Então ele estava entediado com a imortalidade dele. Então ele encontra no Picard uma ponte ali de uma fonte de diversão e também uma ponte com uma possível humanidade, né? E esse é o ponto que enquanto o Picard entende que ele precisa dos erros dele, ele precisa da dor dele, né? Referência ao Kirk, aí eu preciso da minha dor e tal, eu quero a minha dor. Então o Picard, entendendo que ele precisa dessas falhas dele para ser quem ele se tornou, o que, por sua vez, enxerga que ele precisou do Picard a vida inteira para se tornar, né, quem ele se tornou agora no final. No final das contas, eu gostei do tema, eu achei que eles poderiam ter trabalhado muito melhor, né? Eles tiveram tempo de sobra, né, 10 episódios para trabalhar esse tema, e infelizmente enrolaram a série ali no meio durante, 4 episódios enrolados, pelo menos, né, dos 10, ou talvez metade, até seja pura enrolação. Então, é uma pena, mas no final das contas gostei, assim, do final, muito melhor do que a primeira temporada. Ainda assim, não uma temporada grandiosa, não uma temporada sem problemas, mas assim, bem melhor do que a primeira temporada. Vamos esperar que a terceira seja melhor que a segunda, então, né? Então, por enquanto é só. Obrigado por me aturar por mais um episódio e nos vemos no futuro.